Salve galera do canal, antes de mais nada eu quero pedir para você que já é inscrito aqui no canal, não esquecer de deixar o like nem de compartilhar o link do vídeo com os amigos nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo, aproveita que você está aqui, já curte o vídeo, comenta, compartilha, não esquece de ativar o sininho de notificações para receber notificações de novos vídeos, toda semana são 3. Desculpa, acabei de beber, olha, já foi quase 1 litro já. Mas enfim, vamos que vamos. Eu vou terminar, pelo menos vou fazer esse quarto vídeo aqui, de hoje, né, que eu tô gravando, já é o quarto vídeo que eu tô gravando tudo com a mesma roupa, porque eu tô gravando tudo num dia só que é minha folga, eu tô aproveitando. Então vamos lá, onde eu parei? Eu parei nas relações sexuais com alguém dormindo. Eu fui pesquisar no YouTube, ou no YouTube não, no Google, pesquisei na internet casos do tipo, coisas, né, e eu vi que realmente pessoas fazem coisas, tipo, até assassinatos já aconteceram e enquanto a pessoa estava dormindo, ela matou outra pessoa e estava dormindo. Então eu comecei a me sentir muito, muito mal. E eu comecei então a me afastar dele, tipo, a não querer dormir junto, porque eu achava que se eu ficasse longe não ia mais acontecer. E na conversa que eu tive com ele, ele negou completamente que isso tivesse acontecido entre nós, que nunca aconteceu, que não. E eu ficava pensando, eu falei, nossa, mas eu tava deitado. Gente, eu tô deitado na minha cama. Alguém vem por cima de mim, me beija, pega, chupa, sobe, fica de frente, fica de costa, em cima de mim, eu levanto, ponho de pé, vamos lá em pé, de 4, e a pessoa tá dormindo, não entrava na minha cabeça, não fazia sentido pra mim, entendeu? Então eu me recusei de todas as formas dormir na mesma cama que ele, no mesmo lugar em que ele estivesse. Então nas 2 vezes seguidas que eu não estava junto com ele, ele me procurou. Por incrível que pareça, numa cama que cabiam 4, só ficaram 2, ele e meu outro amigo, e eu fui pra cozinha, para um colchão inflável que eu tinha. Fiquei lá 1 hora enchendo o colchão para não ter que dormir com ele. Por que? Eu era ruim? Não, não era ruim, era incrível. Porém, eu tava me sentindo mal, porque na minha cabeça eu tava abusando dele, né? Eu tava me aproveitando de alguém que tava dormindo. Pois eu tô lá, dormindo bem no meu colchãozinho inflável, sozinho, no chão frio, numa cozinha com um lençol, enquanto ele tava numa cama de casal, sozinho, em outro cômodo. Pois no meio da noite, ele me levanta para ir no banheiro e na volta do banheiro ele deita no meu colchão. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, tá, você tá sonâmbulo e tá ali na mesma cama, aí vai pegar o primeiro que acontece, o primeiro que tá ali, que foi exatamente o que eu deduzi, que se ele fez comigo, ele ia fazer com o meu amigo que tava do lado lá, né, que tava dormindo com ele. Não, ele levantou de lá onde ele já estava acompanhado, levantou de lá e foi pra minha cama em outro cômodo. E aí quando foi naquele outro dia de manhã, ele levantou, foi tomar banho. E aí quando ele voltou do banho, ele foi pra sala. E eu acompanhei ele, falei assim, faz favor, você acordou, não foi? Você não tomou banho? Ele, tomei. Eu falei assim, você não sentiu nada, não percebeu nada? Ele, como assim? Eu falei, mano, aconteceu de novo, eu tava aqui na cozinha, você tava lá na sala, você veio atrás de mim, e você fala que não lembra, e eu comecei a questionar. Quando ele percebeu que eu estava começando a inflar aquela conversa e tal, e alguém podia ouvir, a gente foi pro quintal, a gente sentou, e aí ele me contou que ele não sabia que era sonâmbulo, mas que de fato ele era sonâmbulo, e que isso já tinha acontecido outras vezes, com outras pessoas. Ele não entrou em detalhes, mas o pouco que ele me contou foi que no presídio, onde ele foi preso, ele fez oral e masturbou um travesti, né? E o travesti acordou questionando ele sobre o assunto, porque estava apaixonando por ele, e ele não lembrava de nada disso. E aí eu falei pra ele, mano, mas é muito estranho pra mim, porque tá sonâmbulo, você tá dormindo, você não vê quem são as pessoas. E você explicitamente me escolheu, porque eu não estava no mesmo cômodo que você. E você levantou e não sentiu nada? Ele, não, eu percebi que eu tava dolorido e tal, eu fui tomar banho, eu senti que eu tive relação, mas não passou pela minha cabeça que eu tinha dormido com você. Eu falei, quando você acordou na minha cama comigo. Não acordou?
Então era muito estranho, sabe, aquela situação. Mais uma vez, o Alexandre, e não só o Alexandre, mas alguns amigos que depois ficaram sabendo dessa história, acho que 2 ou 3 pessoas com quem eu conversei, diziam que era muita ingenuidade minha acreditar que ele de fato fosse sonâmbulo e que ele de fato estava como inocente nessa história, como todas as outras vezes que ele aprontou, ele fez e aconteceu e se portava como inocente, e eu sempre acreditava e eu sempre estava errado. E eu realmente, cara, eu acreditava, porque, tipo, ele é muito convincente, sabe? Não tinha como. A história da virgindade, por exemplo, foi muito engraçado, porque ele namorou um amigo nosso durante 3 meses, que eu contei no primeiro e segundo vídeo. Ele namorou 3 meses com esse meu amigo. E era direto, porque eu ouvia, né? E aí ele conheceu um menino na UOL. Aí ele combinou com esse menino e o menino parece que deu cano com ele, ou no meio do rolê acabou que se interessou por outra pessoa e não quis mais. Aí ele, por vingança, olha como ele sempre foi astuto, ele sempre foi meio maléfico. Por vingança, entrou no Facebook do menino, viu quem eram seus amigos e tal, e escolheu o amigo que mais curtia as fotos dele, ou via as mensagens que um trocava com o outro em comentários em posts, né, abertos no Facebook, e chamou esse moleque como se não conhecesse o outro. Olha pra você ver como ele é, né, maléfico. Chamou, marcou de se conhecer, se conheceu e acabaram que ficaram, e ele acabou namorando com esse menino durante um tempo, e esse menino não sabe, mas ele só procurou ele porque ele tinha achado ele no contato de outra pessoa que ele gostava. Então ele ficou com esse menino, né, do olho claro, vou chamar de olho claro, não vou citar o nome dele que eu não quero expor ninguém. Ele só ficou com esse menino do olho claro porque ele queria afetar o outro que tinha combinado com ele e que não tinha dado certo. E quando eles começaram a namorar, que ele foi pra minha casa, ele disse que era virgem, que ele nunca tinha tido relação sexual com ninguém. Nem sabia como era. Quando na verdade, ele tinha namorado 3 meses com meu amigo e, obviamente, não era porque a gente ouvia. E antes disso, ele já tinha me contado 2 outras historinhas, né, de que quem faz as coisas que ele falou, né, não é virgem. Inclusive, até pensar em se prostituir, ele pensava quando ele era bem mais novo, lá, 13, 14 anos de idade. Mas ele disse que não fazia por medo. Então, assim, virgem, ele não era mesmo, mas ele sempre plantava essa ideia na cabeça dos meninos, para de alguma forma os meninos pensarem, nossa, eu vou ser o primeiro dele, coisa do tipo. Mas eu ouvi muito isso durante muito tempo. Então, é baseado nisso e baseado em várias outras histórias, porque ele sempre foi muito astuto, ele sempre teve muita lábia, sabe? As pessoas ficavam me questionando sobre a minha ingenuidade, porque eu acreditava em tudo que ele falava. E eu tentava fazer as pessoas entenderem que não é que eu acreditava em tudo que ele falava, é que do jeito que ele falava fazia sentido pra mim. Então não fazia sentido eu questionar o que ele estava falando, entendeu? E aí o que acontece? Eu comecei a me envolver sentimentalmente por ele, porque o meu amigo, aquele que eu tinha apresentado para ele conhecer, para eles namorarem, foi diagnosticado com câncer de sangue, com leucemia. Só que até aquele momento eu não sabia, né? Mas ele já tinha se afastado de mim, já não me respondia com a frequência que ele me respondia antes, e ninguém nunca mais tinha visto esse menino. Porque com o tratamento ele perdeu o cabelo, ele ficou muito magro, e ele não queria ser visto por ninguém, ele não queria que ninguém tivesse pena dele e tal. E ele começou a perguntar para mim se eu ficaria com ele, com o meu amigo que eu tinha apresentado para ele. Aí eu falei que não, porque eu gostava dele como irmão e eu tinha apresentado ele para ele justamente. Mas ele começou a vir com essas ideinhas de que ele achava que
eu era um cara ideal pra ele, que não sei o quê, e eu querendo entender onde ele queria chegar e eu não conseguia entender de forma alguma. Uma certa vez estávamos nós nos preparando para jogar baralho, Uno na rua com uma galera, como a gente sempre fazia nas praças aqui do bairro, e a gente decidiu ir numa praça diferente. A gente foi, e nesse dia específico a gente bebeu bastante, e uma amiga nossa, duas inclusive, me deram um selinho, vieram me dar um beijo na boca. E ele não gostou, ele ficou extremamente estressado, irritado com isso. Ele brigou com outro amigo meu, porque o meu outro amigo falou assim, põe a língua que não sei o que. Ele falou assim, ele tá bêbado, ela tá se aproveitando dele, que não sei o que. E eu falava assim, eu tô bêbado, mas eu tô consciente. E aí eles começaram a brigar por minha causa, e eu, no dia seguinte, quando eu tava de ressaca e tal, conversando com o Alexandre e com outros amigos meus, os meus amigos disseram que foi nitidamente uma cena de ciúmes. E eu sempre fui muito iludido. Qualquer coisa pra eu me apaixonar era só isso. Já me apaixonava. Então, eu já tava tendo relação com um cara, e o cara dizia que tava dormindo. Aí o outro, que eu apresentei pra ele, até aquele momento eu não sabia que ele tava doente, mas tava de um certo modo me empurrando pra ter uma relação com ele. E aí do nada ele começou a agir com ciúmes de mim, sabe, ter atitudes estranhas comigo, como se estivesse com ciúmes, e eu comecei a pensar na possibilidade de estar gostando dele. Aí é que começa tudo a acontecer, mas isso eu conto no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando até aqui, não esquece o meu like e até o próximo.